Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas eu quero que todos sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Roda a vinheta! Queremos agradecer a você que tem acompanhado o nosso canal e avisar que acabamos de completar 800 inscritos no nosso canal. Agradecer a você que tem curtido, compartilhado e comentado nos nossos vídeos. Muito obrigado! E hoje iremos responder as dúvidas e perguntas que vocês têm sobre a nossa viagem para Portugal. Coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e escolhemos as melhores. Coloquei até uma colinha aqui para não nos perdermos. Então vamos lá para a primeira pergunta. O que motivou vocês a se mudarem para Portugal? Eu vou responder dando a minha opinião e ele responde dando a opinião dele, tá bom? No meu caso, o que motivou a gente a mudar para Portugal é a qualidade de vida que a gente tem lá, que a gente vai ter lá. E a minha opinião é que nós pesquisamos bastante, né? Porque queríamos muito ir para viver uma outra vida, ter um novo recomeço, uma aventura, né? Que fosse. E a gente pesquisou muito e, querendo ou não, Portugal é a mesma língua que a gente usa aqui no Brasil, né? Então ficou mais fácil para escolher, principalmente por conta da língua, né? A segunda pergunta é: como escolheram a cidade e a região onde irão morar? No meu caso, foi por conta de falta de tempo, medo de não dar tempo, medo de chegar lá o dia da nossa viagem e a gente não ter ainda aonde morar. Então, assim, a gente não escolheu exatamente essa cidade que a gente vai morar agora, mas por falta de tempo, a gente acabou escolhendo essa cidade, que eu vou falar mais pra frente qual que vai ser. Justamente, a gente ficou com medo, né, de não dar tempo de a gente conseguir uma casa antes de irmos, né, e chegarmos lá e não ter lugar para ficar e fazer uma correria que seria muito maior do que a gente já tem feito, né? Então a gente começou a procurar nos sites de arrendamento lá, né, que é o aluguel, e aí conseguimos encontrar uma que fosse não 100% da maneira que a gente quer, mas uma que chegasse próximo a isso, e graças a Deus conseguimos e deu tudo certo. Verdade. A terceira pergunta é: teve algum medo ou dúvida antes de decidir? Antes de decidir. E a terceira? E a terceira pergunta é: teve algum medo ou dúvida antes de se decidir? No nosso caso, tivemos dúvida sim, tivemos medo sim, mas Deus sempre direcionou para que fizéssemos a melhor escolha. Com certeza, medo sempre tem, né? Porque estamos indo para um outro continente, um outro jeito das pessoas viverem, regras e leis. Então, a gente pesquisou bastante e decidiu ir, né? Mas o medo sempre tem de ir para algo novo, mas a esperança de dar tudo certo, porque Deus nos direcionou para irmos para lá, é sempre maior do que o medo. E o próximo E a próxima pergunta é falando sobre o visto. Quais foram os vistos necessários pra gente poder estar indo? No nosso caso foi o visto de procura de trabalho, mas nós já falamos sobre esse visto e nós vamos deixar aqui na descrição um vídeo completinho pra vocês, tá bom? E a próxima pergunta é: quanto tempo levou para reunir toda a nossa documentação? No nosso caso foram 6 meses. Levamos de janeiro a junho, que foi quando a gente deu entrada na nossa documentação para solicitar o nosso visto de procura de trabalho. A próxima pergunta é: foi difícil encontrar a sua casa? Sim, foi muito difícil. Conta aí, amor. Foi muito difícil porque como a gente tem amigos que estão lá, né, em Portugal, e estavam dispostos a procurar a casa pra gente. Procurar não, se a gente achasse uma aqui, eles iam lá visitar, como eles fizeram, mas acabamos que quase caímos no golpe, porque a gente combinou com o rapaz da casa, num site de arrendamento, né? Combinamos com o rapaz da casa, tudo certinho. Aí no outro dia ele falou que teria que pagar antes para poder deixar agendado, né, a visita. E aí avisamos a ele que não íamos ter o dinheiro. E mesmo assim a gente foi no dia marcado. E a gente foi não, né? O pessoal que tá lá, nossos amigos lá em Portugal. E acabou que eles chegaram lá e não tinha nem a casa. Era mentira. Era mentira, então a gente ficou mais receoso ainda, né, de escolher essa casa certinho, e graças a Deus deu tudo certo. E nós, assim, não conseguimos. Na verdade, eu quase mandei o dinheiro pra ele, porque ele falou pra mim que a casa não tinha ninguém pra poder estar vendo, né, no outro dia, que seria uma terça-feira. E de repente ele falou que já apareceu 5 pessoas interessadas e que pra eu fazer essa reserva para visitar a casa no dia seguinte, eu tinha que pagar pelo menos uma renda pra ele adiantado, e ele abatiria depois quando fechasse o contrato. E a sorte que a gente não pagou, né, que a minha amiga falou que não era pra eu mandar, que tava muito estranho, e no dia seguinte, sem nem avisar, meu amigo foi lá na onde que era o endereço e não existia nenhuma casa alugando, arrendando lá, e se eu tivesse mandado
do dinheiro, já era. E eu mandei uma mensagem pra pessoa que tava conversando comigo antes e ele simplesmente me bloqueou quando eu falei que a gente iria visitar no outro dia assim mesmo. Então, quase caímos no golpe. Então, galera, não mande nada de dinheiro antes sem ter com toda certeza se tá certinho aquela situação, tá bom? Se não fosse o nosso amigo já tem vivência em acompanhar esses casos de golpe lá em Portugal, nós teríamos mandado sim o dinheiro e iríamos cair no nosso primeiro golpe. Espero que a gente nunca caia, né? Em nome de Jesus. E a próxima pergunta é: há quanto tempo vocês têm esse plano de mudar de país? Há muito tempo, na verdade. Não exatamente Portugal, mas há muito tempo nós temos sim essa vontade de estar mudando de país. Nosso foco principal era ir para os Estados Unidos, né? Sempre tivemos esse sonho quando a gente se conheceu e pensou em formar uma família. A nossa ideia, a minha ideia e a ideia dela bateu de um dia a gente tentarmos ir para os Estados Unidos, né? E com o passar dos anos a gente foi postergando essa ideia, né? Mas com a vinda dos nossos amigos aqui no final do ano passado e começo desse ano, né? Que eles são lá de Portugal e que é a família que está nos ajudando a estar indo para Portugal. Com a vinda deles para cá, para visitar, ver os familiares que estão aqui, a gente conversou bastante, pegou bastante dicas de como é lá, de como é a vida lá, né? E a gente se empolgou e sentamos, conversamos, pedimos a orientação para Deus e decidimos ir para lá. E se Deus quiser, daqui a alguns dias estamos indo. Na verdade, então, colocar desde quando a gente decidiu ir para Portugal foram 6 meses. Que foi em janeiro mesmo que a gente falou assim, vamos para Portugal. Então 6 meses, mas não para mudar de país. De país desde quando a gente começou a namorar, a gente já tem 10 anos juntos. Então assim, bastante tempo temos essa vontade de mudar de país, tá bom? A próxima pergunta é: você já visitou Portugal antes ou vai ser a primeira vez? No nosso caso, é a primeira vez que iremos visitar Portugal. Eu, principalmente, é a primeira vez que vou andar de avião, a primeira vez que eu vou fazer uma viagem internacional, mas a dele, não. Eu já andei de avião, né? Há uns anos atrás. E nessa viagem de avião, eu também consegui viajar para fora do país, né? Que eu fui para o Uruguai. Mas não foi de avião, eu fui de carro para o Uruguai. Mas é porque eu viajei de avião, porque eu fui para uma cidade próxima lá, à divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, né? Então, a viagem de avião, para mim, não vai ser a primeira, e sair do país também não vai ser a primeira vez. Mas uma viagem longa dessa é complicado, né? Aqui em casa eu vou ser a única que nunca andei de avião. O meu enteado, minha filha e meu marido já andaram de avião, já viajaram, né? E eu vai ser a primeira vez. Então meu coração tá, ó, tum-tum-tum. Graças a Deus tá batendo, né? A próxima pergunta é: qual foi a parte mais difícil da preparação até agora? No nosso caso, tá sendo a despedida, mas a parte da documentação foi bem complexa, bem complicada assim de reunir os documentos, de fazer a solicitação. Então assim, foi complicada, mas a parte da separação dos nossos familiares está sendo bem complicada. E essa é a parte mais difícil de qualquer forma, de qualquer maneira. Deixar aqui os entes queridos, né, nossos familiares, nossos amigos, a nossa cidade, né, nosso bairro aqui, é bem complicado. Por mais que a gente vai voltar para visitar, mas a gente sabe que vai ter que ficar um tempo lá em Portugal sem poder vir para cá, né? Então o coração fica muito apertado. Então com certeza a parte mais difícil é a despedida. A despedida. Pessoal, lembrando vocês que assistiram o vídeo até aqui, não deixe de curtir o vídeo, comentar e compartilhar, para que assim o YouTube entregue para mais pessoas que estão interessadas nesse assunto, tá bom? Não deixem de deixar o like, curtir e comentar. E a próxima pergunta é: vocês já se decidiram em qual cidade pretende morar e por quê? Nós decidimos que vamos morar em Alcobaça. Por que Alcobaça? A ideia inicial seria Caldas da Rainha, que os nossos amigos moram lá em Caldas da Rainha. Então a gente conheceu, né? Pesquisou bastante sobre Caldas da Rainha e queríamos morar lá. Mas infelizmente nós não conseguimos um arrendamento com um preço bom e que fosse uma casa mobiliada. Então pra gente não daria para poder pagar um valor a mais ou sem mobília, né? Porque estaríamos chegando agora, teríamos que gastar com móveis e pra gente não seria vantajoso. E como a gente não tinha muito tempo, como eu falei nas perguntas anteriores, em questão do tempo, nós tivemos que escolher a casa que chegasse mais perto daquilo que a gente estava procurando. Então, aonde foi isso? Foi em Alcobaça, né, meu amor? Com certeza. Alcobaça fica no distrito de Leiria, fica próximo de Caldas da Rainha. 23 minutos de lá. E aí, como foi essa que apareceu, foi da maneira que a gente queria, né, a casa. Como eu falei, não é 100% que a gente queria, mas para nós ali, da maneira que foi a casa, a gente preferiu arrendar. E aquele ditado, né? Mais vale um na mão do que dois no ano. Verdade. Então,
resolvemos escolher essa casa lá em Alcobaça. E nós pesquisamos bastante sobre a cidade de Alcobaça também. Tem bastante indústrias nas regiões, né? O emprego também lá é muito bom e a cidade é muito linda. Então tenho certeza que nós iremos nos acostumar e iremos amar morar lá. Talvez nem queira sair de lá, mas nosso futuro tá na mão de Deus. Isso aí. A próxima pergunta é: estão economizando de alguma forma específica para essa nova fase? E sim, estamos economizando de todas as formas específicas. Estamos cortando gastos, estamos parando de comer lanche, sair, né? Tudo que a gente recebe, a gente tá juntando, já estamos até convertendo o valor, porque faltam apenas 19 dias, né, para nossa viagem. Então, todas as formas que estamos recebendo, estamos guardando e não estamos gastando. Somente mesmo com as coisas necessárias, que são do dia a dia mesmo, como contas fixas que já temos, como documentação que estamos pagando para poder estar arrumando, né, para estar levando direitinho. Mas todas as formas possíveis de economizar, nós estamos economizando, para assim juntar um valor legal para estar levando. Estamos vendendo também nossos móveis, né? Estamos vendendo algumas coisas pessoais e assim acrescentando no valor que a gente tem para estar levando para lá e tendo um valor bom para nos manter lá até a gente se estabilizar com o emprego em Portugal. E a próxima pergunta é: o que mais te anima em relação a viver em Portugal? O que mais me anima em viver em Portugal é, como eu já falei lá na primeira pergunta, é a qualidade de vida, o poder de compra e os estudos, né? Em relação aos estudos para os nossos filhos. Eu também, né, concordo, porque, como eu já falei, a gente tem amigos que moram lá, que já viveram aqui, lógico, e moram lá e sempre disseram pra gente o quanto a qualidade de vida lá é superior ao daqui, o poder de compra, né, também, e a educação para as nossas crianças, né, que lá, por mais que aqui seja boa, mas lá eu tenho certeza que eles vão ter mais oportunidades, então isso anima muito. E também a diversidade de empregos que tem lá, né? Não só na nossa região, mas nas outras regiões também, que vai agregar muito a nossa família por conta de trabalho lá, né? Vamos agregar mais conhecimentos também, né? A próxima pergunta é um pouco igual à anterior, que ela só muda o jeito de questionar. O que vocês mais estão ansiosos para vivenciar em Portugal? No nosso caso, no meu caso específico, é o poder de compra. Porque isso enche nossos olhos, né? Eu sei que a gente não pode ficar deslumbrado na hora que chega lá, mas o poder de compra é o que mais tem me animado a chegar lá e já ir no mercado e poder comprar várias coisas que aqui a gente até pode comprar, mas assim, teria que gastar um pouco mais para poder ter aquilo. Então o poder de compra realmente tem enchido os meus olhos, mas claro que não é só isso, galera. A segurança, ter segurança ao sair na rua, segurança para os nossos filhos, educação, a qualidade de vida, isso também nos enche os olhos. Mas o poder de compra realmente tem deslumbrado a minha vontade logo de chegar lá e ir no mercado. Estou doida para ir no Pingo Doce, que eu acho que é a animação de todo mundo que chega em Portugal, né? Isso é verdade. Estamos muito ansiosos e animados para poder ver de perto esse poder de compra, né? Verdade. A próxima pergunta é: o que você acha que vai ser o maior desafio da nossa adaptação? Eu acredito que a nossa adaptação vai ser muito difícil por questão de saudade da família. Nós somos muito grudados com a nossa família, nós estamos sempre juntos, todo final de semana junto. Minha mãe mora na rua de trás da minha casa, a minha sogra mora do nosso lado. Então assim, a saudade da família realmente vai ser muito difícil a nossa adaptação. Do mais, a gente sempre é meio camaleão, a gente já se camufla ali no meio. Mas a questão da saudade da família, eu acho que vai ser o nosso maior desafio mesmo. Com certeza, eu principalmente, né, porque como a Ana disse, a gente mora do lado da casa da minha mãe e praticamente todos os dias estamos lá, né, e eu também tenho um irmão gêmeo que vou deixar pra trás, daqui a pouco ele vai, com certeza vai aparecer aqui no vídeo, mas também sou muito apegado à minha irmã, então minha sogra, o meu tio, né, então vai ser muito difícil pra gente essa adaptação por conta da saudade mesmo. A próxima pergunta também, ela é meio que parecida com a anterior, né? Como estão sendo a preparação para deixar famílias e amigos? Difícil, galera. Muito difícil. Ontem já tivemos um pouquinho, né, de como será a nossa despedida. Ontem foi o meu aniversário e eles fizeram uma festinha surpresa aqui pra mim. E assim, estavam a maioria dos meus amigos aqui e a nossa família também estava reunida junta. E a gente ficou, eu já fiquei imaginando como que vai ser o dia da despedida. Aquele nó, sabe aquele nó na garganta? A minha sogra que disse que tá com nó na garganta, minha mãe tá com crise de ansiedade, falou assim que não sabe. Mas infelizmente teremos que nos despedir da nossa família, porque estamos buscando um futuro melhor para a nossa família. E infelizmente é inevitável ficarmos tristes, né? Com certeza, infelizmente é um processo que a gente tem que passar, né? Como eu sempre costumo dizer, que até meu filho gosta de ouvir, pra gente ter sucesso tem que aguentar o processo. E infelizmente o processo é bastante dolorido, mas com fé em Deus, não só nós, mas como quem nós iremos deixar aqui,
vai passar esse processo com a gente e a gente vai conseguir vitória lá na frente. E logo, logo poderemos voltar ao Brasil para estar visitando nossa família, matando a saudade, recarregar as energias e voltarmos para a nossa rotina lá em Portugal. A próxima pergunta é: vocês irão levar muitos pertences ou pretende recomeçar do zero? Recomeçar do zero já iremos, com toda certeza, porque nós não temos dinheiro para estar levando todos os nossos móveis, toda a nossa vida que temos aqui no Brasil para Portugal. O que estamos levando são 4 malas de 23 e 4 malas de 10 somente com as nossas roupas, algumas fotos e documentos. É isso que nós estamos levando para a nossa nova vida. Então realmente será recomeçar do zero lá em Portugal. Literalmente do zero, só com as roupas e com sonho. Temos só as bagagens e o sonho, né? Então, e sempre Deus na frente, como a gente sempre fala pra vocês. E tendo Deus na frente, não há do que temer. E a próxima pergunta é: qual a sensação de se despedir do Brasil? É horrível, mas assim, é muito estranho. Eu até vi no Instagram, né, que é uma sensação de estar indo embora de casa pra casa. Mas assim, a sensação ainda não sabemos com 100% de certeza qual é a sensação, porque ainda não chegou o dia, faltam apenas 19 dias. Mas já a sensação está sendo ruim. Eu fico imaginando como vai ser a sensação no dia, né? Com certeza, é o que a Ana falou, a sensação é ruim porque vivemos a vida toda aqui e agora vamos para um outro país que é costumes diferentes, língua mais ou menos, né? É lógico que é a nossa língua, mas eles têm lá o sotaque deles. E a gente vai deixar para cá o país que a gente conhece, os nossos costumes que estamos acostumados. Vamos ter que mudar uma coisa ou outra, mas é uma tristeza ter que despedir do nosso Brasil, mas sempre estaremos aqui para poder visitarmos, para, como a Ana disse na pergunta anterior, para a gente recarregar nossas energias para aguentar a batalha que vai ser lá, né, no nosso dia a dia. E é isso, galera. Infelizmente, a gente precisa abrir mão de algumas coisas para ter outra. E no momento estamos abrindo mão do convívio com a nossa família, né? Para estar indo em busca dos nossos sonhos. E infelizmente não podemos ter tudo no momento. Então estamos deixando realmente abrindo mão da nossa família para ir em busca dos nossos sonhos de um futuro melhor para a nossa família. A próxima pergunta é: as crianças, como estão se sentindo? Olha, eles estão felizes em questão de estar indo, né? Estão ansiosos para ir, mas estão muito tristes porque eles têm amigos, né? Eles são novos, eles não entendem que a gente pensa lá no futuro. Nós já tivemos a idade deles e sabemos que a gente nunca pensa lá na frente, a gente nunca entende quando a mãe fala que é para o nosso bem. E hoje em dia eu vejo isso. Então assim, eles ainda não têm essa visão de futuro. Mas assim, eles confiam na gente, eles sabem que a gente está fazendo para o bem deles. Eles estão tristes em relação a amigos, a família, mas entendendo também que isso que estamos fazendo hoje é para ajudar lá na frente no futuro deles. E eu tenho certeza que não vai demorar muito, eles vão agradecer o motivo da gente estar fazendo isso. Então a gente fica mais tranquilo, por mais que eles às vezes reclamam, né? Porque eles acham que eles queriam que fosse um pouco depois, né? Um pouco mais para frente, mas o momento certo é esse e a gente tem a plena certeza de que esse é o momento. E é o que eu falei, eles vão agradecer a gente, já eles vão agradecer a gente porque a gente tá fazendo isso. Galera, passando rapidinho para falar para vocês não esquecerem de curtir, comentar, compartilhar. Adiciona também a gente lá no Instagram, que lá a gente consegue colocar o nosso dia a dia. E é mais rápido, né, o acesso para vocês falarem com a gente. Então a gente vai colocar aqui em cima o nosso Instagram. E não se esqueça de comentar, deixar dicas de vídeo, deixar sugestões para que a gente possa estar sempre melhorando para vocês. E assim o YouTube tá entregando a mais gente que queira tirar as dúvidas sobre o assunto que é mais falado no momento, que é Portugal. Isso aí, gente. Ajuda a gente aí a fazer um vídeo para vocês. E a próxima pergunta, a gente já sabe até quem fez essa pergunta, que é: vocês irão sentir falta dos os fechamento? O que significa os fechamento? Nós temos um grupo entre eu, meu marido, o meu cunhado e minha cunhada, que é o outro gêmeo dele. E nós somos muito grudados, então a gente criou um grupo os fechamento. E é onde nós fazemos tudo. Sempre a gente fez vídeo, gravou vídeo com eles, marcamos de ver filme o final de semana inteiro. Então a gente sempre fez tudo junto. E agora a gente tá nos separando fisicamente no momento para estar indo em busca do nosso sonho. E assim, claro que nós iremos sentir falta deles, mas assim, a gente não tá desfazendo o grupo não, que o grupo tá lá, os fechamentos. E logo, logo vocês irão conhecer eles lá em Portugal. Já ia falar aqui em Portugal, achando que eu já tô em Portugal. Mas vocês irão conhecer nosso fechamento, que eles são fechamento mesmo. São os nossos amigos, são meus cunhados, irmão e cunhada dele, mas são os nossos, sabe aquelas pessoas que completam, um coraçãozinho que completa o outro mesmo? Eles são o nosso fechamento mesmo. E iremos sentir muita falta deles e queremos sempre que eles visitem e até vão morar com a gente lá em Portugal. Estamos quase convencendo, quem sabe, né, no futuro eles consigam ir pra lá mesmo.
mesmo e morar junto perto da gente, porque a gente lá vai fazer muitos vídeos, muitas coisas que a gente sempre fez aqui no Brasil, iremos fazer lá na Europa e tenho certeza que vai ser melhor ainda. Galera, os fechamentos, que a Ana disse, não vamos desfazer nunca, porque são a nossa família, né? Tem meu irmão gêmeo, tem minha cunhada, vamos estar sempre junto e, como a Ana disse, a gente está quase convencendo eles, né, de irem para lá para ficar. Eles já disseram que vão nos visitar, mas a gente quer que eles vão e fiquem. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. E vai agregar muito nos nossos vídeos também, porque a gente sempre gostou de fazer tudo junto, tudo, se não tivesse os 4 a gente não fazia. Então, eu tenho certeza que eles estando lá, vai agregar muito nos nossos vídeos, que a gente vai fazer muitos vídeos legais, igual a gente sempre fez. E é isso, é difícil, né, ter que deixar eles, mas eles entendem que é pro nosso bem, a gente está procurando o melhor para nossa família, por mais que seja difícil, mas muita felicidade eles mostrarem pra gente que estão tristes, mas estão felizes por esse momento na nossa vida, por esse caminho que a gente está seguindo, né, que eles sempre estiveram com a gente. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser vocês vão ver eles em vídeos lá com a gente o mais breve possível. E os nossos melhores rolês foi aqueles que a gente não tinha 1 centavo no bolso e nós fizemos a festa, fizemos o melhor rolê como se fosse o melhor resort mais caro do mundo. Imagina a gente lá na Europa, o que vai dar? Então assim, eu fico realmente imaginando como será lá e eu tenho fé em Deus que logo logo eles irão nos visitar, que eles falaram que ano que vem eles irão nos visitar e quem sabe eles ficam morando com a gente pra poder criar a família dele lá também, lá na Europa junto com a gente. Então assim, eu vou estar com o joelho dobrado no chão pra Deus tocar no coração deles e eles irem morar lá e assim a gente não desfazer fisicamente nosso grupo Os Fechamentos. Então vocês estarão sempre em nossos corações e vocês sabem que nós somos fechamentos. Sempre. Sempre. E a próxima pergunta, penúltima, hein? Vocês estão preparados para o frio de Portugal? Galera, vocês não irão acreditar. Vocês não me conhecem assim a fundo, mas vocês tinham que ver. Eu sinto um calor, ou sentia, não sei, né? Um calor anormal. De às vezes tá frio, as pessoas todas de blusa de gola, de blusa de pelinho assim, tremendo de frio, eu de camisetinha sentindo calor. Ou de short, sentia um calor. De repente, de um mês pra cá, não pode bater um vento que eu tô tremendo de frio, não tô entendendo o que tá acontecendo. Então assim, eu confesso pra vocês que eu não tô preparada para o inverno de Portugal. Já sabia que lá o frio é muito intenso, já sei que falam que lá o frio é muito, mas assim, agora eu tô preocupada. Porque antes ainda falava, não, eu sinto calor, sinto um calor, vai ter ser até fresco pra mim. Agora eu tô um pouco preocupada, confesso. E eu, no meu caso, é ao contrário, né? Eu sempre senti muito frio, né? Como eu falei numa das perguntas, eu morei algum tempo no Rio Grande do Sul e lá também é bastante frio. Então eu sofri muito lá, sofri bastante lá com frio. Então eu tô bastante preocupado com isso sim, né? Porque por mais que a gente saiba como né? Que a gente escuta as pessoas dizendo, a gente não está lá para viver isso. Então eu acredito que não estamos preparados ainda pro frio lá, mas com fé em Deus que a gente vai se adaptar a isso daí o mais rápido possível. Vamos comprar um casaco bem quentinho lá e vamos vencer esses 3 meses de frio intenso. Em nome de Jesus, né? E agora, deixamos essa pergunta por último, porque ela vai meio que exemplificar tudo que a gente pensa em relação a Portugal. Você se vê morando em Portugal para sempre ou é apenas um plano temporário? Nós pretendemos morar em Portugal para sempre, nós estamos indo com a perspectiva de morar lá para sempre. Mas ao futuro Deus pertence, ao nosso futuro é Deus que sabe. Então assim, o nosso plano é morar lá para sempre, mas nós não sabemos qual é o plano de Deus na nossa vida lá na frente. Então assim, pela gente é pra morar pra sempre, né, meu amor? Com certeza, a nossa ideia é essa, em viver lá em Portugal, né, e poder desfrutar tudo que Portugal e a Europa tem pra nós e estar vindo aqui no Brasil sempre pra visitar, né, e visitar outros países também, se Deus assim permitir, mas a nossa ideia principal sim é viver, morar e só sair de Portugal para visitar outros países. É isso aí. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais a fundo da nossa vida. E assim, logo logo, faltam 19 dias para a nossa viagem. Estamos muito ansiosos e queremos vocês nos acompanhando em cada passo, em cada detalhe da nossa mudança para Portugal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, deixe nos comentários dicas de o que podemos fazer para melhorar o nosso conteúdo e assim tá alcançando mais pessoas, porque em um vídeo conseguimos 100 inscritos e já completamos 800, e eu quero logo logo chegar nos 1000 inscritos e assim por diante, porque eu sei que assim iremos informar mais pessoas sobre o assunto e queremos vocês nos acompanhando. Então não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar, dar o like, ativar o sininho. Então galera, fica com Deus, até logo e tchau, tchau!